Olá, vamos para mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre aspectos de investimento para aquele investidor que tem uma parte que ele gosta de fazer os trades, aquelas operações de ações de curto prazo. Recentemente eu falei num vídeo sobre os axiomas de Zurique, que são princípios, regras dos investidores, aqueles que fazem esse tipo de operação. Então, imaginando que em algum momento você vai estar operando dessa forma, mais conhecimento, mais profissional, tendo as suas finanças organizadas e tendo investimentos em ações também de longo prazo, toda aquela coisa mais clássica, tem esta questão então para você trabalhar aí, e aos poucos eu vou colocando alguns vídeos dentro deste livro que eu comentei anteriormente. E hoje eu quero falar então sobre o aspecto de como é que você se posiciona diante de perdas, tá? Dentro da sua trajetória nesse modelo de investidor. Bem, mas antes disso, antes de falar sobre isso, eu sou Carlos Sampaio, sou especialista em finanças, Master Coach, consultor, educador financeiro, para aqueles que não me conhecem. E aproveito e convido também para conhecer mais no YouTube, no Instagram, me seguir no Telegram e conheça a página do blog Sampaio Sucesso Financeiro, bem como o meu curso Finanças Pessoais, que trabalha comportamento, organização financeira e investimentos. Tá? Então é um modelo completo. Bem, descrição de tudo isso nesse vídeo aqui, links na descrição desse vídeo. Muito bem, vamos lá. Então o que é essa escolha de hoje que eu quero falar para aqueles que querem investir, querem conhecer, querem trabalhar como, digamos assim, um preparo para chegar a esse momento na sua vida? Bom, quero ter uma partezinha que eu quero ser assim, mais audacioso nos meus investimentos. Claro que tem que ter conhecimento, tá? E tem que estudar, mas eu quero ter mais emoção nos meus ganhos, na minha trajetória de construção de riqueza. Bom, anteriormente eu falei do risco e da ganância, que são os dois primeiros princípios. Hoje eu vou falar sobre o que ele chama de a esperança, tá? Que é como você se posiciona quando você está perdendo nesse, entre aspas, jogo, né? Especulação, que é outra palavra também que não é bem usada, porque eu acho que tem técnicas, tem conhecimento, e não é um jogo comum. Precisa conhecer profundamente, é muito interessante essa metodologia da análise técnica, e que junta também um pouco dos fundamentos, tá? Mas então é bem técnico tudo isso que eu estou falando, embora eu fale jogo, fale essa coisa de especulador, mas dentro esse nome é dado lá no próprio livro, então não estou inventando nada aqui. Bom, primeira coisa então, feita essa introdução longa, o que eu vou falar? Vou falar de 3 obstáculos que impedem então as pessoas de terem mais sucesso ou dificultam nessa jornada. 3 obstáculos. Bom, a primeira coisa para a gente saber, para a gente levar em conta é o seguinte, que quando você entra como um trader, nesse conceito todo que eu falei, significa que você vai ter perdas nessa jogada toda, na trajetória toda. Tem perdas, não tem como não ter perdas. Só que as perdas, elas são menores do que os ganhos, tá? Porque é feito um trabalho em que você não vai acertar os conceitos que você trabalhou anteriormente, as previsões vão dar errado, mas a maior parte das suas decisões serão com acertos. Essa é a média final da coisa, tá? Então aprender a perder é a primeira coisa. E nesse ponto de hoje, uma metáfora que diz o seguinte: bom, se o barco começou a afundar, saia dele imediatamente, não espere ele chegar até quase o final de afundar, ou seja, é como sair de uma posição de ações logo que você definiu os seus parâmetros, que eu vou falar em seguida, tá? Então, saber sair, tá, vai exigir coragem. Você precisa então estar preparado e ter coragem para tomar a decisão, tá? Então, prepare-se, tá? Bom, tem perdas, claro, que eu acabei de falar, e especuladores então terminam ganhando mais do que perdem. Então é importante saber disso como princípio. Bom, quais são esses 3 obstáculos então? O primeiro deles é o medo de se arrepender, tá? Medo de se arrepender, como assim? Tá? É o seguinte, você tem uma posição lá que você comprou uma ação, por exemplo, que ela é R$100, tá? Uma ação de R$100, e você resolveu, analisou e viu que tem uma tendência de baixa, e você, quando ela chegou a 90, você saiu. Imaginando essa situação, que você, bom, vou sair a 90, você está nesse impasse aí. Bom, e ao mesmo tempo, arrepender-se é aquela ideia de que, bom, mas se eu saio a 90 e ela vai a 120. E muitas vezes acontece isso. Então esse é um medo que atrapalha. E que na verdade é o seguinte, se você decidiu sair, se você tem um parâmetro para isso, saia e esqueça, não se arrependa. Então
se livrar do arrependimento, não pode ter arrependimento. Decidiu, tem os seus parâmetros e saia, tá? Bom, então esse é um obstáculo. Outro obstáculo é abrir mão de parte dos investimentos, tá? Outra forma também, você vai abrir mão. Por exemplo, você tem R$5.000 lá no fundo de multimercado, fundo de ações, e esse fundo perdeu 20%. De 5.000 você tem 4.000. Então, você saber sair, o que significa? Esses 4.000, você pode pensar o seguinte: eu vou pegar esse valor agora, eu perdi 20%, mas eu vou montar outra estratégia para outro fundo ou outras ações em que eu vou recuperar este valor que eu perdi, não vou ficar abraçado nessa perda. Então esqueça essa situação de perda, ou seja, você diminuiu realmente, você teve uma parte do seu capital, uma parte do seu investimento que ficou para trás. Mas ao mesmo tempo, você tem que se aliviar e pensar dessa forma, ou seja, eu vou pegar isso, vou fazer outra estratégia e vou ganhar em outro, vou para outro barco, tá? Esse é o segundo obstáculo, tá? E o terceiro obstáculo é mais psicológico, emocional, aceitar que errou. Então isso é difícil da gente aceitar que errou quando a gente está muito apaixonado por uma ação ou por um investimento que nós fizemos. Nós nos convencemos e temos o ego ali trabalhando, dizendo que se justificando e dificuldade de sair. Então, essa é outra dificuldade e que prejudica em termos também de ganhos, porque você pode ficar abraçado com uma situação desfavorável e ela piorar cada vez mais. Então tenha um parâmetro e seja frio nessa hora. Defina, por exemplo, se você tem uma meta de sair quando tiver uma queda de 10%, 15%, tá? Você saia e esqueça. Tem o mecanismo do stop loss, que é uma ordem que você deixa lá quando ele chegar nesse percentual, ela termina executando a ordem, você saiu automaticamente, não teve a angústia de ter que pensar e ter que decidir. Então, esse é o mecanismo que tem prós e contras, enfim, mas dá para a gente fazer uma reflexão e tomar decisões boas quando deve e quando não deve ter o stop loss. Bom, esses são os três, tá? Basicamente, isso aqui é o resumo, então, do terceiro axioma, que é trabalhar a perda em três aspectos, tá? Que é o medo de arrepender-se, tá? Número 1. O outro, abrir mão de parte do investimento. E o último é aceitar que errou. Tá? Bom, errei, puxa, vamos para frente, vamos aprender com o erro, porque nessa do erro, de errar e aceitar que errar, tem uma coisa que diz assim, que eu aprendi uma vez, que a primeira perda, tá, é a menor. Tá? Então, as pequenas perdas podem estar ensinando então que elas estão ajudando a dizer que melhor agora do que ter grandes perdas mais adiante. Bom, enfim. Com isso, eu faço um resumo então do que eu falei durante todo esse tempo aqui com vocês, tá? Falando dos três obstáculos então relativo ao investimento de trades e aqueles que são para operações de curto prazo. Tá bem? Então era isso, tá? Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!